crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à tua direita, uma à direita e outro à esquerda. Esses homens eram o quê? O que o malfeitor faz? O malfeitor é o que faz o mal? Sabe o que eu estava observando nessa palavra? Eu estava vendo essa palavra, meditando na madrugada dessas. Há muitos malfeitores. Presta atenção na palavra, tá, Fê? A do peixe. Escuta aí, tá? Daqui a pouco eu dou um abraço. Mas depois você traz peixe de verdade mesmo, tá? Há muitos malfeitores. Biblicamente falando, a proporção do número dos malfeitores que podem mudar é 50%. A Bíblia sugere muitas coisas. A Bíblia aguça a sabedoria, a inteligência. Ela dá a sabedoria e aguça a inteligência. Quantos malfeitores tinham ali? Ambos faziam o quê? Quando eu ia na missa, o padre falava que um era o bom ladrão, o outro era o mau ladrão. E eu cresci pensando, o que o bom ladrão faz? O bom ladrão rouba menos. Ladrão é ladrão, não tem bom ladrão. Ladrão é perturbado. Ladrão é miserável. Existe bom ladrão? É o Robin Hood, é? Aí eu escutava o padre falar, mas o bom ladrão, eu falava, bom ladrão é que rouba pouco então. Não tem bom ladrão não, ladrão não presta não, ladrão tem que mudar de vida. Então, a Bíblia os chama de quê? Os dois? Exatamente. Mas dá uma olhada. Os malfeitores foram crucificados, um à direita e outro. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, Jesus, lançaram sortes, jogaram com as roupas dele. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros? A si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus escolhido, o escolhido. As autoridades zombavam. Eu já vi muita autoridade zombando de nós, de mim. Eu sou pequeno, né? Mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Você acredita nisso? Senão eu já teria morrido. O ministério teria acabado. Olha só. Quem que zombava de Jesus? Os comuns? Os cidadãos comuns? As autoridades zombavam. Hoje as autoridades zombam, dando decisões injustas para tirar o que a igreja tem, para ver se acaba com a igreja, com a obra. Isso é uma forma dos senhores zombarem de nós e da obra de Deus. Alguém vai lá, processa, mente, um criminoso, frauda um monte de coisa até do governo, e vai lá e a autoridade, uma forma de zombar, dá decisões contra a obra de Deus. Tira isso da igreja, tira prédio, tira aquilo outro. Mas
Deus está no controle de tudo e na hora certa Ele vai se manifestar. Presta atenção. As autoridades zombavam e diziam: salvou os outros? Esse salvou os outros sugere que essas autoridades viram Jesus fazendo milagres, não é isso, pessoal? Sim ou não? Será que as autoridades deste país já viram que o Deus do Valdemiro faz milagres? Será que já viram? Eles veem isso, é? E continuam zombando? Ah, eles veem também. Jesus faz milagre, fazia e faz. Eu nunca fiz, mas o meu Jesus faz, o meu Deus faz. Olha o que eles diziam de Jesus: salvou os outros, a si mesmo se salve. Eles confiavam tanto nas decisões deles, nas canetadas, nas carteiradas, e ainda eram ignorantes, mesmo sendo autoridade. Eles não sabiam que o poder que uma autoridade tem vem de Deus. Você sabia disso aí? Jesus falou para o Herodes, não falou? Ou é para o Pilatos? Hein? Foi para o Pilatos. Foi para o Pilatos. Pilatos falou: não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, ou respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima, ou seja, do céu, não te fosse dada. Então os senhores autoridades, isso aí eu conquistei isso. Uma vez eu fui bastante humilhado. Um falou: eu conquistei isso. Eu falei: não foi você que conquistou, foi Deus que te deu. Ah, foi? Eu falei: foi, mas Ele vai tirar. E Ele tirou. E você sabe disso. E Ele veio aqui. Deus tirou e aniquilou. Porque Deus dá e Deus tira. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima é onde, igreja? Do céu não te fosse dada. Jesus falou? Mas as autoridades zombavam dele, igreja? Zombavam. Zombavam porque eles acham que estão acima do bem e do mal, que são intocáveis. Até os pulmões não funcionarem mais, ou um rim, ou fígado, a cabeça doer, não ter remédio para controlar, até a coisa pegar e eles sentirem falta de ar, e aí ver que se Deus não der o fôlego, não tem canetada, não tem carteirada, não tem autoridade, porque Deus é autoridade, Deus é poder. Deus é poder. E eles zombavam de Jesus. Continuam. Só que não é de nós que eles zombam, não. Nós somos, quer dizer, nós não. Eu vou falar no singular para você não se aborrecer comigo. Eu sou vira-lata. Assim, eu não tenho pedigree. Só que o bom do vira-lata é que eu posso roer o osso, eu posso comer osso de feijoada, não faz mal não. Tá certo que uma vez atravessou um osso em mim, eu tive que ir no médico. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus cuida de nós. Eles zombam de nós. Quem é Valdemiro? Eu não sou nada não. Mas o meu Deus ressuscita morto. Você viu o sujeito e bebeu ácido? É isso? Começou a vomitar sangue na hora. E está aí o jovem. Espírita. Mas agora já é discípulo de Jesus e do Valdemiro.
Você entendeu a sabedoria? Entendeu? Entendeu? E ele falava mal de mim. Haja costela para quem fala mal de mim. Cruz credo. Teve 4. Aí agora mudou, né, filho? Fala mal de mim mais nada. Quantas costelas você tem? Quando você for falar mal de mim, você conta quantas costelas você tem. Eu tenho nada com isso, não, nem sabia. Estou brincando. Não, o sujeito tem que ter bastante costela, né? Haja costela. Eu nem. Cruz credo. Não, eu prefiro ser. Não, o husky não dá, porque o husky tem um olho azul, né? Eu sou Rottweiler. Pessoal, olha que coisa extraordinária que vai vir a seguir, ó. Eles zombavam e os soldados também escarneciam. E assim por diante. E aí os malfeitores entraram em cena. Quantos malfeitores eram? Um era o bom malfeitor? Mas não é contraditório? Se é mal, não pode ser bom, pode? Mas por que fala bom ladrão? Se a Bíblia diz maus feitores, ambos faziam, então, não tem negócio de bom. Mas um falou assim, ele blasfemava. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo: gente, cá para nós. Eu nunca fiquei crucificado não, mas deve ser terrível, hein? Dizem os especialistas que é uma morte terrível. Porque os músculos... Quem já teve uma distensão muscular? Quem já teve? Um músculo, 2 músculos. Mas imagina todos os músculos do corpo se distendendo. Você está doido? Você está doido? Mas mesmo crucificado, o cabra era ruim mesmo. Carne de pescoço. O sujeito ruim, carne de cobra, cascavel, boca de sapo, jararaca, escorpião. O sujeito ruim, ó. Porque o sujeito está crucificado, cheio de dor, tinha que baixar a bolinha, não tinha? Mas ele também zombava, ele falava assim, ó, blasfemava. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O senhor falou uma matemática aí, metade, olha lá, eu tirei daí, ó. Porém, o outro respondeu, repreendeu, né? O outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Os 3 receberam uma sentença do juiz. Você entende? Do tribunal. Sentença de morte. Morte de cruz. Morte de cruz. É pena de morte, né? Eles cometeram crimes hediondos. Esses 2 malfeitores. Mas o que estava no meio deles, cometeu algum crime? Não. Não. Ele estava ali porque eu e você iríamos precisar da misericórdia dele hoje. Da compaixão. Ele estava ali também crucificado, só que ele sentia mais dores que os outros 2.
Mas como assim, se todos estavam crucificados? É porque aqueles dois sentiam as dores deles somente. Mas o que estava ali sentia a sua, a minha. A nossa dor, ou as nossas dores. O profeta falou, alguns séculos antes, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqueles malfeitores estavam sentindo muita dor, mas Jesus sentia a dor do Miguel, do Valdemiro, do José, da Francileia, da Juliana. Jesus sentia a dor, as dores desses que falam mal da obra, que perseguem a obra. Jesus sentia as dores das autoridades que zombam, que escarnecem, que afrontam, que decidem contra a obra, que maltratam a obra, que perseguem a obra. Jesus sentiu as dores das gerações passadas, da geração presente e das futuras gerações. Jesus sentia as dores da humanidade em todos os tempos. Tanto é que quando ele morreu, ele foi lá no inferno e pregou para os mortos. Você já leu sobre isso? Você já viu isso na Bíblia ou não? Vocês já viram isso, bispo? Uma oportunidade, olha lá, olha lá. Ó, morreu, uma única vez pelos pecados. O justo pelos injustos, para conduzir. Onde fala que pegou? Hein? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha, rapaz, isso é tremendo, igreja. Eu não sou capaz de explicar isso para vocês. Eu sou capaz de entender. Mas até a esses ou aqueles, Deus deu oportunidade. Hoje já não haverá mais. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois os condenados. Mas uma só vez. Ele foi lá, com certeza ele intercedeu. Pai, deixa eu falar para eles, para ver se eles se arrependem ainda. Que coisa. É tremendo isso, tremendo, tremendo. Mas eu imagino aqueles malfeitores com dores insuportáveis. E um deles zombava e dizia, você não é o Cristo? Desce daí, tira a gente daqui. O outro entendeu que aquele que estava no meio deles, estava ali por causa dos delitos dele e sentindo as dores dele. Igual sentença quer dizer que Jesus foi comparado com os criminosos. Na verdade, Jesus só foi condenado porque provaram no tribunal que Jesus era criminoso. Mas ele era criminoso? Não. Mas quem provou então? Quem provou foi o homem que não gostava dele. É o que acontece conosco. O sujeito não gosta de mim, ele é juiz. Ele deveria seguir o que diz a Constituição e as regras pré-estabelecidas. Mas ele vai pela animosidade, pelo coração, ele não vai pela razão. Esse é o problema do ser humano. Por isso que a justiça verdadeira é a de Deus. Ele não falha. Homens falham. Homens falham. Jesus foi condenado por quê? Me diga. Ele fez mal? Ele era malfeitor? Mas ele recebeu a mesma pena dos bandidos. A mesma pena dos bandidos. Um dos bandidos, um dos ladrões, um dos malfeitores disse, nem ao menos temes a Deus estando debaixo da mesma sentença? Interrogação.
Você não está vendo que ele foi condenado igual a gente, sem ter culpa? Um dos malfeitores disse. Mas eu vou dizer uma coisa para você, como nós somos pequenos, né? Dá uma olhada lá, no texto. Esse que defendeu Jesus e repreendeu o colega dele, fazia parte da facção dele, e eles foram condenados justamente, ele mesmo fala, ó, mas aí, ele olhou para Jesus, ensanguentado, implorando por um gole de água, com a coroa de espinhos, derrotado aparentemente, desnudo, e ele não viu um maltratado, ele não viu um machucado, ele não viu um derrotado, ele viu um rei. Ver um rei, quando você está sendo convidado para um banquete, ver um rei, quando você está no topo, no azul, quando você está na felicidade, não é difícil. Mas ver um rei, quando você está crucificado e ele também, o rei, está derrotado aparentemente, que visão é esta, que fé é esta? Que fé é esta? Eu recebi uma mensagem um dia desse de um bispo, muito revoltado e chateado. O que eu fiz para ser enviado para tal lugar? Eu até assustei, Falei, meu Deus do céu. Eu pensei assim, meu Deus, eu não estou conseguindo ensinar. Porque eu já passei por coisas terríveis na vida, e a bispo e eu passamos. Em nenhum momento blasfemamos ou murmuramos. Hoje eu lembrei de uma coisa. Eu estava brincando no negócio de ciúme, mas nem de longe. Pelo contrário, eu recebo tanto carinho quanto ela, das mulheres de Deus, dos homens de Deus, dos pastores, dos bispos. Quando a gente vai nos estados, nós somos tratados como reis, eu e a bispo. Tem dia eu até zanguei com o bispo, falei, que isso, bispo? Ele falou, não, apóstolo, eu e a esposa, a gente fica olhando assim a nossa vida hoje, a gente fala, puxa, quem que Deus usou? Usou a bispo, usou o apóstolo, para que nós pudéssemos ter essa fé, essa unção. Eles falando do bispo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vi o carinho das mulheres ali, flores, e festa, e alegria. Aí eu lembrei de uma cena que a Juliana estava aniversariando, e a gente foi praticamente jogado na sarjeta, eu e ela, e humilhados, e pisoteados, e maltratados, e perdemos até a condução. Eu andava no micro-ônibus, assim, suado, para ir para a igreja, né? Hein? Lá em Pernambuco, você lembra aquele negócio lá? Aí a gente estava num apartamentozinho que uma pessoa que a gente tinha ajudado muito tempo atrás emprestou. Estava caindo o reboco. Aí a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel, aí vamos morar lá de favor. De favor. Era do Moraes o apartamento, naquela época lá. Aí a gente, doutor Moraes, a gente foi morar de favor, aí a bispo falou assim, eu saí para comprar gelo no posto. Ela falou, é aniversário da nossa filha. Eu falei, é verdade. A gente não tinha uma mesa, a gente não tinha uma geladeira. E eu já tinha pregado em outro ministério com sucesso. Você deve saber a minha história. Tiraram tudo que a gente tinha. A bispo estendeu um lençolzinho no chão, na sala, que não tinha móveis.
A casa era toda vazia, não tinha móvel, e ela dormia num colchão. E as meninas também. Só que era mais fino delas, né? Aí ela estendeu um lençolzinho, aí fez um bolinho, ela fez um bolinho de fubá, botou em cima. E as meninas ficaram felizes. Estava a Juliana, a Raquel, e eu estava meio gordinho, fui sentar na cadeirinha de plástico, quebrou, a gente sentou no chão. Aquela cadeira de plástico, uma bem fraquinha. Tem igreja nossa que tem ela. Eu falei, já fico no chão mesmo. E ali a gente fez uma oração e glorificou e cantou para Deus. Aí quando o bispo mandou a mensagem essa semana, o que eu fiz, e não sei o quê, papapá. Falei, puxa vida, ele não sabe disso, não deve saber disso. Não deve saber. Também não sabe que se estão fazendo injustiça com ele, Deus repara. Mas ele não sabe nada disso. E se não estão, estando ou não estando, ele deveria glorificar Deus por ter sido ungido e escolhido para salvar vidas, ganhar almas. E não falta nada para eles, não. Nada. Nenhum deles põe esse lençol no chão para comemorar o aniversário da filha. Só se eu não souber disso. Se eu souber, eu mando da minha casa a mesa para eles, porque eu tenho várias mesas. A bispa estendeu lá. Todo dia, 1 hora antes do posto fechar, eu chegava da igreja, vou comprar gelo. Aí trazia os pacotes de gelo, ia derretendo. Hoje eu tenho a geladeira que eu quiser. Eu estou nem aí para geladeira, não posso nem tomar gelado. Estou nem aí. Eu gosto de sorvete, não põe na geladeira, porque eu não posso. Mas põe, mas eu não posso tomar. Não atrapalha, eu tenho que orar a cada 10 minutos. Você viu aí os áudios hoje? É porque uma coisa é orar pela multidão, outra coisa é orar individualmente por cada um. Chega uma hora que acaba a voz, você sabia disso aí? E começa a queimar e coçar. Eu bebo água a noite inteira por causa disso, que eu tenho que ficar orando a noite inteira. Mas eu vi a festa ali para ela, falei, puxa, será que ela lembra que o meu aniversário era só eu e ela e as meninas? O aniversário dela era só as meninas e nós. E o das meninas a mesma coisa, e o bolinho era de fubá. Porque fubá a gente podia comprar, porque é barato. Quer dizer, era barato. Eu até falei, se eu for eleito, vocês vão comer bacalhau no preço de fubá. Eu vou levantar o preço do fubá para ficar igual. Não vou baixar o bacalhau. Mas tem que falar a verdade, né? Aí, eu vi a festa, falei, puxa, e eu pude dar um presentinho para ela, não à altura do que ela merece, mas mais ou menos, né? Aí eu falei, meu Deus, hoje quando a Juliana ou a Raquel fazem aniversário, eu posso dar também um presentinho. Teve um que fez um comentário, a pastora Juliana, filha do apóstolo, tem um carro assim, assim. Eu falei, eu vou dar um melhor ainda do que esse. Porque sou eu que estou dando, ninguém tem nada com isso. Porque quando eu estava esperando os ovos, uma meia dúzia para a bispa fazer um bolinho de fubá, ninguém apareceu para dar um pirulito para ela daquele grandão, filha. Sabe aquele pirulito, filho? De vez em quando eu pego um por aí, aquele grandão assim de... Rapaz, pensa num cara bobo, sou eu. Mas eu gosto daquele trem. Um dia, eu estava ali no centro, eu vi o pessoal vendendo, peguei um bem grandão, sei lambendo ele na rua. É bom, é gostoso. Aí, eu não sei se é pirulito que chama não, é um negócio lá. É um doce. Meio verdinho, meio branco e verde. Não é gostoso? E você sabe o que o cara falou? O cara falou, olha,
É o pastor Valdemiro, eu não reconheci por causa do pirulito. Eu falei, o que tem a ver com isso? Eu não posso comer pirulito, não. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Minhas filhas têm que ter do bom e do melhor, porque nós sofremos. Ai, lá, ó. É desse, ó. Não é o VMI, não, é o outro. Meus netos, minhas filhas, tem que ter. Eu não tive. Na idade deles, eu passava privações, mas eles não precisam passar. Nós comemoramos nos momentos ruins, e não blasfemamos, não deixamos a fé. Não. Só que ninguém aparece, ninguém observa. Não. Só observa se o carro for bonzinho, não é verdade? Mas tudo bem. Deus aprovando o que a gente faz, está ótimo. Aí Ele tira a gente do inferno. Quem concorda comigo? Deus concorda com o erro? Concorda? Concorda? E Deus usa essa família? Ou vocês não veem isso? Pode zombar. Agora, é fácil você ver um rei quando ele está te proporcionando conforto, alegria, fartura, prosperidade, saúde. Mas quando você está com o coraçãozinho apertado, quando você está aflito, reconhecer que Jesus é o Rei dos Reis, aí tem muito valor. Mesma coisa é você que serve a Deus, bispo, pastores, obreiros, servir a Deus com carrão, com um casarão, isso é bacana. Quero ver quando você for para um lugar e a casa for só um quartinho. E aquele micro-ondas seu que você fala, ó, 2 minutos ele liga sozinho. Aí você tem que meter lenha debaixo do fogão para aquecer no outro lugar que você foi. Aí eu quero ver. Então pronto. Nós já tivemos várias fases, eu e elas. E uma delas foi assim. Não tinha geladeira. Na verdade, eu comprei uma geladeira por R$100, só que já veio. Eu tentei devolver, ele falou, não, porque você ligou antes de o gás baixar. A bispa lembra disso aí. Eu fui lá no negócio de móvel usado, eu falei, a geladeira sua está estragada. Não, você ligou antes do gás baixar. Eu lembro direitinho, falou isso aí. Não pode ligar não, né? Não, tem que esperar umas 3 horas. Eu vou lá saber, eu queria gelar o trem, ué. Mas foi 150, não foi 100, não. 150 conto, bispo? 150. Meu Deus. Mas... eu não compro nada não, mas esses dias eu vi uma geladeira lá em casa, eu falei, rapaz, olha a geladeira aqui de casa. Aí fica passando um filme. Mas reconhecer o rei na dor tem muito valor. Você entende o que eu estou falando? Quem entende? Você entende? Vocês entendem? Na dor, na perda. O bispo reconhecer que a igreja é amada, é boa, que Deus está com ele, quando ele está num estado ou num país, com carrão, com programa de televisão, isso é fácil. Quero ver reconhecer quando falar, vai para Cisneiro. Por que Cisneiro sempre paga o pato? Você acha que eu posso ir lá, bispo? É uma pastora, né, que está lá, muito abençoada. Você liga antes, quando eu falo, que eu falo tanto de Cisneiro, que você sabe que eles me amam, você sabe disso, né? Sim, senhor. Eles sabem que eu estou brincando. É porque eu sou de lá, eu sou vira-lata de Cisneiro. Lá eu caçava tatu, filho. Você sabe o que é tatu? Coati, você sabe, no ouriço.
Mas como o vira-lata morde no ouriço e enche de espinhos, você sabia? Mas aí, reconhecer Jesus como rei, como salvador, hein? Como Senhor, quando tudo vai bem é fácil, fácil. Reconheça-o em todos os seus caminhos, diz a palavra. Rapaz, ô pastor, você sabia que eu ia falar isso aí? Que top! Como diria lá em Cisneiro, que maneiro! Rapaz, a Bíblia diz assim, tem caminho, que é uma toalhinha, um lençolzinho no chão, com um bolinho de fubá, com suas criancinhas sentadas ali, sorrindo ou chorando. Esse é um dos caminhos. Mas tem caminho que é uma festa, é uma ceia, um jantar, enfim. Tem caminhos difíceis, tortuosos e cheio de pedregulhos, hein? Mas tem caminhos aplanados e retos. São fases. Isso não pode nunca diminuir a sua fé e o seu amor por Deus. Nunca, 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 nunca. Se tudo fosse caminho reto e sem radar, eu chegava rapidinho lá em Cisneiro. Imagina se daqui para Cisneiro fosse um caminho reto assim, ó. Eu ia lá todo mês, bispo. Eu ia lá, chupar a Bil. Você sabe o que é a Bil? Sabe nada, é uma fruta. Fruta brasileira mesmo, ela é verde e amarela. É verdinho assim e amarela para cima. Isso é brasileiro de verdade, as cores do Brasil, verde e amarelo. Lindas cores. Então, se o caminho fosse reto, ó, sem radar, mas também ia morrer muita gente, hein? Deus me livre. Mas é terrível quando você acelera, aí o trem fala lá, o GPS, radar a 100 metros, 40 quilômetros. Aqui na Regis, quando vai descer, aí eu falo, passamos o radar. Aí fala, radar. Fala, de novo? Eu estou atrasado. Vai. Então, não é tudo reto não, meu irmão. Tem curva perigosa, hein? Tem lombadas. Pedágio também? Agora é que tem mesmo, hein? Você passa um pedágio, daqui a pouco está lá a plaquinha. E eles são espertos, eles põem R$4, R$6. Aí vai somando para você ver. Por que não põe um só de 50 logo? Que assusta, né? Mas vai somar tudo para você ver se não passa disso aí. Hein? Caminhão então, tadinho. Rapaz, que malandragem. Eles põem assim, picadinho, né? Então, estrada não é só reta, não. Mas a Bíblia diz, reconheça-o, ou reconhece-o em todos os seus. E se você fizer isso, o que ele faz? Ele endireitará as suas. Vereda é caminho também, tá? O que é endireitar uma vereda? O que é endireitar? Tornar ela reta, plana. Ou seja, se você em nenhum momento blasfemar, murmurar ou desistir dele, ele melhora a sua estrada, ele ajeita a sua estrada, ele corrige as curvas, os obstáculos, ele ajuda você a caminhar, a prosperar.
hora que é tanta curva, que parece que você nem saiu do lugar. Você já deve ter saído por aí na estrada de Santos ou na Regia. Aí você passou uma curva e viu uma vegetação, um ranchinho, alguma coisa. Daqui a pouco você vê o mesmo. Você fala, eu não saí do lugar? Saiu, porque a curva é tão grande que você parece que está voltando, não, bispo? Você que anda de moto, às vezes está voltando. Exatamente. Então, não é. Agora, reconhece Deus em todos os seus caminhos, de dor, de alegria, de fartura, de escassez. Não abra mão da fé, igreja. Não abra mão, igreja. Não abra mão. Não abra mão. Reconhece-o em todos os seus. Ele me abandonou. Não, é só um trecho da estrada. É só não parar. Eu contei para vocês da tempestade, lembra? O oficial pegou o soldado. Vamos lá, soldado, a chave, dirija, vamos embora. Aí entraram na estrada, uma tempestade gigantesca. Caminhões encostando, combis, ônibus, carros. Aí o soldado falou, oficial, devo parar? Ele falou, não para não, dirija, soldado. Aí engrossou mais ainda e ficou tudo escuro no caminho deles. Tem hora que está tudo escuro para nós, não é verdade? Tem hora que a visibilidade é curta demais. Você não vê o horizonte, você não vê saída, você não vê jeito de sair daquela situação. Você fala, estou quebrado, não tem solução. Mas continua, com cuidado. Vigilância, mas vai em frente. E o soldado falou, oficial, para, oficial. Não, soldado. Mas, oficial, está todo mundo encostando, a Kombi encostou, o ônibus encostou, o caminhão encostou, parou. Continua, soldado. Daqui a pouco, passaram um viaduto aí, tudo limpo. Aí o soldado falou, oficial, você sabia? Ele falou, sabia que tempestades, elas são momentâneas. A expressão temporal, presta atenção. Quem já ouviu a expressão lá no interior, caiu um temporal, quem já ouviu? Temporal é relativo a quê mesmo? Tempo, período, momento. Presta atenção na gramática. Temporal é só um tempo. Tudo passa. Tudo, absolutamente tudo. Lá em Cisneiro tem um ditado assim que tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista, porque tinha no ônibus. Mas tudo é passageiro. Você quer ver uma coisa? O caminhão encostou e o temporal ou a tempestade era localizada. Eu e você estamos numa estrada, no caminho. Estamos caminhando, a vida é uma caminhada. E em alguns trechos da estrada ou da vida tem os temporais, tem as tempestades. Não para, porque aquilo ali é localizado. Está chovendo aqui, não está chovendo na América, está chovendo na América, não está chovendo aqui. Continua, e o oficial falou, vai, soldado, dirija, soldado. Aí abriu. Aí o soldado falou, oficial, comandante, que maravilha, está todo mundo seguro. Ele falou, vírgula, só quem continuou. Os outros ficaram lá onde está o temporal, a tempestade. Pararam. Não se pode parar. Não para. O ônibus encostou, está lá.
Vai demorar mais. Vai passar também, mas vai demorar. Se você continua, quando passar, você já está lá na frente, perto do alvo, perto do objetivo, perto do projeto, da realização. Não para. Vamos voltar lá. Você não teme a Deus, nem estando com a mesma sentença, disse um dos malfeitores. Ele já estava sendo o quê? Transformado. Só com a presença de Jesus. Jesus foi colocado pela primeira vez perto daqueles homens. Um piorou, começou a criticar e a murmurar. E se eu disser que Jesus hoje está muito presente no mundo, Jesus está muito vivo e forte no nosso meio, mas só os sensíveis, mesmo sendo malfeitores, porque parte da humanidade só faz mal. Mas mesmo assim, desta parte, tem uma outra parte que vai mudar. Se você conseguir ver o rei nos momentos difíceis, o que ele vai fazer? Você quer saber? Você quer saber? Ele vai te levar para o paraíso. Ele vai te levar para o paraíso. Olha lá. Sujeito roubou. Fez um monte de besteira. Mas ele olhou para o rei assim, não era rei, parecia um mendigo maltratado. O profeta falou muito antes que olhávamos para ele e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele fala isso aí, não fala, filha? Isaías, o profeta, olha lá, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não tinha beleza, não? Tinha beleza? Não, ele era a própria beleza. Rapaz, Jesus foi o ser mais perfeito e mais lindo que a terra já viu. Mais lindo. Eu fico imaginando Jesus antes de ser crucificado, maltratado. Eu não sei se você observa, aonde Jesus passava, parava tudo. Não tinha ninguém lindo como Jesus, perfeito, a perfeição. Lá em Colossenses diz que ele era o retrato, não é isso, filho? Olha lá. Este é a imagem do Deus invisível. Jesus, quando veio à terra, e fez assim uns 29, 30 anos de idade, era a imagem de Deus. Escrita assim, desenhada, pintada. Era lindo ou não era? A imagem do Pai. Lindo. Mas o profeta, quando olhou para ele na visão, ele era o sujeito mais feio que a terra já viu. Ele ficou feio por minha causa, ele sentiu dores por minha causa, ele passou fome por minha causa, ele fez xixi na roupa por minha causa, ele fez o número 2 na roupa por minha causa. Eu e a bispo tivemos na prisão onde ele ficou. Só cabia um homem de pé. E se ele queria comer, ele tinha que comer em cima do lugar que ele tinha feito as necessidades fisiológicas. Ele passou tudo por minha causa. Por sua causa. Ele gosta de você? Ele gosta? Ele gosta de mim? Ele gosta de nós? Ele passou tudo por nossa causa. Tudo. Tudo. Ele gosta de nós. Ele nos ama. Ele vai nos defender. Ele vai cuidar de nós. A tempestade vai passar. Eu vou chegar no meu destino. Vamos chegar. Ele passou tudo por nós.
E o mundo zomba dele, o mundo zomba. Eles zombam da igreja dele, de Jesus. Eu estou falando de igreja mundial, né? Eles zombam da igreja de Jesus. Eles zombam de Jesus, só que hoje é o Jesus glorificado. Ainda é o misericordioso, mas quando ele vier, ele falou, quando eu voltar, eu virei como ladrão na noite. Ladrão na noite avisa? Não. Tem piedade? Não. Se o pai de família que ele estiver roubando, ajoelhar e falou, ladrão, não leva meu dinheiro, não. Ele larga o dinheiro? Não. Ele quis dizer, além de eu vir de surpresa, não vou perdoar mais, vou ser implacável, porque vocês estão tendo oportunidade e não se arrependem. É isso. Um ladrão falou, você não teme a Deus não, ele foi condenado que nem a gente, mas ele é inocente, foi por nossa causa, ele não fez nenhum mal, ó. Nenhum mal fez, e acrescentou, o ladrão acrescentou o malfeitor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas como é que ele desconfiou que Jesus era rei? Ele viu um exército defendendo Jesus, ele viu as pedras preciosas na coroa de Jesus, foi? A coroa era de quê? Espinhos. Imagina você chegar no lugar, tem um sujeito com uma coroa de espinho cravado, amarrado, pendurado numa cruz, pregado. E ele falou, lembra de mim quando vieras no teu reino. Ele encheu o peito e falou, eu estou do lado do rei. Tinha um sujeito machucado do lado dele. Tinha um sujeito maltratado. As cusparadas, a saliva dos soldados e todo mundo ali escorrendo. O rosto dele ensanguentado. Aquele ladrão falou, eu não quero nem sair daqui não. Ele pediu para sair de lá, foi? Ele pediu para sair da cruz? Não! Ele sabia que estava do lado do rei. Ele sabia. Não sei como, mas ele sabia. Ele sabia que estava do lado do rei. Ah, se eu fosse assim. Em todos os momentos da minha vida eu queria perceber que o rei está do meu lado. Às vezes não dá para perceber que o rei está, porque ele está de outra maneira. Ele está de outra forma. Aquele era um rei, estava do lado dele. Não tinha coroa de brilhante, de ouro, não, é de espinhos. Não tinha roupas de granfino. Tinha um mulambo velho enrolado nele, porque deixaram ele nu. Estavam jogando com a roupa dele. Mas aquele homem disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha a resposta, igreja, para arrematar. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Eu estou dando um duro danado há mais de 40 anos. Aquele camarada ali foi tão forte a fé dele, milhões de vezes mais forte que a minha, a confiança, o reconhecimento, ele alcançou em segundos o que eu estou lutando já há quase 5 décadas para alcançar, e sofrendo, e sendo maltratado, e humilhado, e acusado, e xingado, e ouço palavras, e vejo escrita lá, racistas contra a minha pessoa. Eu falo, Senhor, tudo isso para alcançar o reino. E Jesus fala, meu filho, você precisa crescer, você precisa me reconhecer como o malfeitor, o ladrão me viu derrotado, hoje você me vê glorificado, é fácil. O ladrão me viu derrotado e falou, esse tem um reino, este é rei. E eu não tinha nada para dar para eles.
Aí eu não tive outra alternativa. Ele falou, lembra de mim quando vieras no teu reino? Jesus respondeu, em verdade te digo que amanhã, depois de amanhã, Hoje. depois de passar pelo purgatório, Hoje. depois de cumprir uma penitência, Hoje. Jesus disse, hoje, agora, é só o tempo de eu inspirar aqui, você vai chegar comigo lá. Eita Deus, eu te amo, Senhor. Jesus falou, hoje estarás comigo aonde? No purgatório? Aonde? No paraíso. Ele pagou quanto? Nada. Já paguei todos os meus pecados. Não pagou coisa nenhuma. Quem pagou o pecado foi Jesus. Aí Jesus, ele chega lá no céu. Aí papai do céu, ô filho, você cumpriu sua missão. Oi, você não está sozinho, hein, filho? Não, papai. Eu fiz tanto milagre, eu matei a fome dos discípulos, eu fiz um andar sobre as águas. Eu vi, filho, eu vi tudo. Pois é, eu fiz tanta coisa lá, mas o único que me viu ensanguentado, derrotado, maltratado, sem poder fazer nada por ele, reconheceu que eu sou o rei.